Olá para você que tem acompanhado o Crescer Digital, eu sou Israel Mazakorati, comigo está Guilherme Caim e hoje nós estamos no quarto episódio da nossa série de conversas, de bate-papo sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Bom, me deu um apagão no final do episódio passado sobre qual era o assunto que a gente abordaria, então a gente falou um pouquinho lá que nós precisávamos voltar ao assunto da responsabilidade, de nós assumirmos a responsabilidade pelas nossas decisões, sem delegarmos essa responsabilidade a outras pessoas. Então, o papel do conselheiro não é decidir por nós, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, o que tinha me dado o apagão era sobre lidarmos com o fato do silêncio de Deus diante de algumas das nossas orações, quando nós estamos levando para Ele um pedido de ajuda para tomar uma decisão. Então, acho que todos nós, em algum momento da vida, já experimentamos esse horroroso silêncio da parte de Deus, enquanto a gente está lá pedindo para que Ele nos ajude a tomar uma decisão, para que Ele revele a vontade dEle, e essa resposta não chega. O que é que tem por trás desse silêncio? Será que Deus não ouviu a nossa oração? Ou será que Ele ouviu e decidiu não responder? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, então. Gui, começando sobre a questão da responsabilidade. Você tinha mencionado isso, no episódio passado, e a gente entendeu que valia a pena gastar um pouco mais de tempo conversando sobre isso, né? Qual é o papel da pessoa que nos aconselha, então, ou quando nós somos os conselheiros no processo de tomada de decisão que envolve esse impasse, na vida de alguém? Exatamente. Eu acho que até entendendo um pouco de como funciona, né, a psicologia, uma terapia, vamos dizer assim, que um bom psicólogo, um bom terapeuta, ele não vai sentar na sua frente e depois de uma sessão de desabafo, de trazer ali as suas crises e as suas incertezas, ele vai te dar, ok, bom, você trouxe tudo isso, a resposta da primeira é essa, a resposta da segunda é essa e a da terceira é essa. Pronto, vai em Uhum, paz uhum, e essas são as decisões que você precisa tomar. uhum, A gente conversou um pouco sobre essa questão de quem está aconselhando trazer em forma de perguntas para que o aconselhado pense por conta própria. uhum, Então, eu estou trazendo aqui uma crise que eu estou em aceitar ou não o emprego. uhum, Claramente, dependendo da situação, a pessoa que está aconselhando uhum, olha para aquela situação com um grau de maturidade acima e pensaria: claramente é essa decisão que você precisa tomar, claramente é esse emprego que você precisa. Só que a partir do momento em que nós, como conselheiros, fazemos isso, eu estou impedindo que aquela pessoa tome a decisão por ela própria, assuma a responsabilidade e a partir daí desenvolva a maturidade. Então eu acho que como ah, conselheiros agora falando, o nosso papel é fazer com a pessoa que está sendo aconselhada pense. uhum, E ela sim decida por conta própria. Então, pensando de uma forma prática, a gente trouxe o exemplo do emprego, por exemplo. É uhum, como você falou na outra aula. Olha, eu tô com 2 propostas de emprego. Vamos começar por perguntas simples. Algumas dessas 2 propostas, ela é algo ilegal, é uhum, contra a lei, ela vai fazer com que você faça algo que vai contra a vontade de Deus? Se sim, como você bem disse, não precisa nem se questionar. A resposta está dita, segue a vida por aí. Mas às vezes não. Às vezes é ok, não tenho o que fazer. Os dois são bons empregos, são vagas parecidas, mas qual que eu decido? uhum, E até se tratando, né, da gente estar falando sobre o silêncio de Deus, de muitas vezes Deus não vai responder o porquê, exatamente porque Ele quer que você assuma a responsabilidade e você decida. uhum, E nessa decisão, pode ser que não faça diferença entre eu ir para o emprego A ou para o emprego B, se tratando de forma espiritual, vamos dizer assim, mas decidindo sobre um emprego A ou um emprego B, eu vou assumir a responsabilidade. Agora eu assumi pelo emprego A. Nossa, eu achei que fosse um pouco mais leve, tá sendo um pouco mais puxado. O meu chefe, eu achei que ele era assim, mas ele tá sendo um pouco mais duro na tomada de decisão.
Ok, assuma a responsabilidade, cresça com isso. Uhum. Você aceitou essa responsabilidade, você tomou essa atitude. Trabalhe agora em cima da decisão que você mesmo tomou. Uhum. E isso vai te gerar um crescimento também. Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito. Ou seja, a gente não pode delegar, né, as nossas decisões às outras pessoas. A gente precisa assumir a responsabilidade de que quem tem que decidir somos nós e precisamos fazer isso de acordo com a vontade de Deus. Que vontade de Deus? A vontade de Deus revelada, não a vontade de Deus ocasional para você, de que o emprego A é o que está na trilha da vida que ele desenhou já para você previamente, mas que a vontade de Deus revelada é o subsídio que nós temos para tomarmos uma decisão com base no discernimento, com base no bom juízo do que está acontecendo, do que pode acontecer e assim por diante. E eu acho que tem algumas coisas que a gente pode também pensar aí. A primeira delas, Gui, é quando a gente fala, poxa vida, tomar essa decisão por este trabalho ou por qualquer outra coisa, é legal, né, do ponto de vista judicial, do ponto de vista da lei, né? Isso está de acordo com a lei? Bom, aí tem um ponto que me lembrou uma história que eu vivi recentemente com uma pessoa que pediu meu conselho. E era uma pessoa que, assim, um cristão já, maduro, enfim, mas fez isso que a gente está falando, né? Está diante de uma situação onde, para ele tomar uma decisão, ele também quer ouvir o conselho de pessoas que ele considera. Ele me procurou e a gente conversou sobre isso e eu ouvi. Bom, a proposta era uma proposta muito boa, mas o que é bom aqui? Era a proposta financeira. Então, financeiramente, era um trabalho que oferecia uma recompensa salarial muito boa, muito maior do que a atual dele. Essa era uma primeira coisa. O que era o trabalho? Aí começava o problema. Aí, quando ele trouxe o que era o trabalho, ele descreveu tudo aquilo, tudo mais. Aí eu falei, tá, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você veio trazer essa questão para mim? O trabalho isso que você vai fazer, ela quebra alguma lei do país? Não, não viola nenhuma lei, certo? Então, legalmente o trabalho está ok? Estaria ok. Aí vamos para a segunda pergunta. Mas viola a tua consciência para com Deus? Viola. Viola. Aí eu falei, bom, então acho que você já tomou a decisão, entende? O simples fato de você estar aqui trazendo isso para mim, incomodado com a questão moral da coisa, porque a moral que constrói, que nós temos dentro de nós, que foi construída dentro de nós, não vem das leis do Brasil, vem da revelação da vontade de Deus. E o que a gente aprende é que nem tudo que está na lei é moral. A gente não precisa concordar com todas as coisas que estão na lei, né? A gente precisa obedecer essa lei. Mas a nossa moral não vem dali. A nossa moral vem da revelação de Deus. O simples fato de você estar aqui moralmente incomodado com essa questão já mostra que você já tem a decisão diante dos seus olhos. Você só precisa ter a coragem para recusar, né, uma vida mais tranquila financeiramente, talvez um futuro mais promissor no que diz respeito à estabilidade financeira, e continuar com o seu trabalho, porque assumir esta posição viola a tua consciência para com Deus. E eu achei isso fantástico, tremendamente maduro do ponto de vista espiritual e cristão dessa pessoa, né? O que qualquer outro talvez se jogaria por causa da sedução do valor do salário, este daí deu um passo atrás e pensou, mas e como que eu fico com Deus? Exato. Como é estar todo mês recebendo este valor na minha conta? Tudo legal, tudo direitinho, nenhum crime sendo cometido aqui, mas a minha consciência pela natureza do trabalho, pelas consequências do meu trabalho na vida das pessoas e tal, como que eu ficaria minha consciência para com Deus? Então aí é um ponto, ele assume a responsabilidade da sua decisão, né? Ele busca o conselho, ele reflete e ele discerne. O bom é o bom de acordo com a vontade de Deus. Não é com o valor do salário, não é com a fama, não é com o sucesso, não é com a carreira, mas é o bom segundo Deus,
né? E o que está mais adequado com o governo de Deus sobre a minha vida? O que está mais adequado com o reino de Deus? Porque é isso que a gente busca, né? Exato. Eu acho que tá também entrando um pouco nessa linha de raciocínio de como muitas vezes é fácil maquiar essa vontade. Oh. E a gente está citando o exemplo, né, de trabalho. Pensando num outro exemplo, poderia, ok, esse trabalho está de acordo com as leis? Está de acordo com as leis. Moralmente ali, as suas funções vão ser todas corretas perante Deus, tudo certo. Então, qual a dificuldade? Pô, a dificuldade é que agora eu vou começar a viajar toda semana, e aí isso vai me afastar da igreja, eu não vou poder ir aos cultos, eu não consigo mais ir em pequeno grupo, eu não vou conseguir mais ter tempo com meu filho, porque o horário que eu volto é o horário que ele vai estar em outro lugar, aí o tempo com a minha esposa eu estou sacrificando por algum outro motivo, que quando eu voltar da viagem eu tenho mais essas tarefas. E pensando por essa forma é claramente uma inversão de valores. Uhum. Uma inversão de prioridades. Que é muito fácil maquiar e falar, não, mas eu sou um homem honesto. Uhum. Eu pago as contas, eu supro todas as necessidades em casa. Uhum. Quando eu consigo, por conta do trabalho, eu vou na igreja. Uhum. É muito fácil maquiar. Uhum. Só que as prioridades estão todas fora de organização. Uhum. E olhando para isso também, é olhar e falar, cara, isso não bate. Uhum. Não bate. Você está colocando o seu trabalho acima da sua família. E quando a gente busca da palavra de Deus, a gente vê que não é muito bem por aí como Deus ensina. Uhum. A nossa família é uma prioridade muito alta. Uhum. O nosso tempo servindo a comunidade, servindo a Deus, é um patamar muito alto. É uma prioridade muito alta. Então, maquiar que eu não estou conseguindo fazer essas coisas, que faz parte da minha maturidade da caminhada com Cristo, porque eu estou trabalhando muito, e aí, vale a pena? Uhum. Uhum. Quando esse trabalhar muito tem a ver somente com o aumento da riqueza e não com a sobrevivência, aí a gente tem que realmente trazer isso. Porque nesse caso, aí tem um ídolo. Uhum. Existe um ídolo ali. O ídolo que é o dinheiro, Mamon, que Jesus tratou no Evangelho e tudo aquilo que ele traz, né? Que é o bem-estar, o conforto, o poder, né, de consumo e assim por diante. E a gente viver numa cultura que se convenceu de que viver bem é estar cheio de dinheiro. Né? Que as pessoas de sucesso são pessoas, invariavelmente, pessoas ricas e assim por diante. E que nos convenceu também de que o melhor que nós podemos deixar para os nossos filhos é uma herança, é propriedade, é bem, são as melhores faculdades, os melhores cursos e assim por diante. E já deixamos de lado aquilo que Paulo fala para Timóteo, que é o bem maior que ele recebeu. A fé que habitou a sua avó e que habitou a sua mãe, agora habita em você. Exatamente. Esse recebeu a maior herança que ele poderia ter recebido, que um ser humano pode receber. A fé em Deus, a fé em Cristo, né? Se você passou sua vida inteira, ou se você está tomando decisões que vai levar você ao longo da sua vida, deixar para o seu filho uma herança financeira e um baita currículo acadêmico e profissional, ao invés do seu compromisso com Deus, então você já está tomando decisões erradas, né? Lembrando que essas tomadas de decisões não têm a ver com o que a nossa cultura nos ensina sobre o certo ou sobre o errado, mas aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o que é a vida e como ela deve ser vivida, né? Então, acho que são pontos muito necessários de serem trabalhados. Quer dizer, quando a gente fala de qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a gente precisa tomar esse cuidado de ter um olhar mais amplo de que vida exatamente nós estamos falando, se é o nosso projeto pessoal ou se é o reino de Deus. Nós queremos tomar decisões que têm a ver com o nosso sucesso segundo as demandas da nossa cultura ou o nosso sucesso aos olhos de Deus, entende? Porque tem na Bíblia um monte de história de gente bem-sucedida que foi morta por causa da sua fé em Deus. Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário. Isaías foi cerrado ao meio.
E esses homens são tidos nas escrituras como homens de fé. Homens que, essa expressão de Hebreus é fantástica, dos quais o mundo não era digno deles. Uhum. Tal é o exemplo de fé. Gente que foi vitoriosa, que conquistou e etc. E gente que foi morta, apedrejada, serrada ao meio por causa da sua fidelidade a Deus. O jeito de Deus medir sucesso é completamente diferente do jeito da nossa cultura medir sucesso, né? Mas aí tem um outro caso, né, Gui? Quando... e essa é uma situação onde pastoralmente nós precisamos ter o cuidado. Às vezes são pessoas que estão trabalhando de sol a sol e não têm tempo para, infelizmente não têm tempo para estar em casa com seus filhos, porque elas não têm opção. Sim, com Porque elas certeza. não têm opção, entende? Porque elas precisam estar, não tiveram as oportunidades que tiveram na vida ou desperdiçaram oportunidades, seja lá o que for. E essas pessoas precisam trabalhar, depender de uma condução demorada, enfim, de coisas desse tipo. E aí toma o tempo que elas gostariam de estar dando para sua família, mas porque precisam fazer isso para ganhar um pequeno salário para poder sustentar a sua família. Então a gente precisa dessa sensibilidade pastoral também, né? Com certeza. Ô Gui, e o que diz respeito aí você já mencionou um pouquinho, começamos a entrar no segundo assunto, que é o fato de Deus nem sempre responder às nossas perguntas de uma maneira clara e objetiva sobre qual é a vontade dele para nós, né? Uhum. E quando a gente conversa isso com o pessoal dentro do nosso curso, a gente chega num ponto onde a gente avalia isso. Por que esse silêncio da parte de Deus quando nós estamos diante da necessidade de decidir e a gente não sabe o que fazer, e aí a gente recorre a ele para que ele revele de uma maneira sobrenatural a vontade dele, e a gente não encontra essa resposta, a gente experimenta, na verdade, um silêncio. A resposta de Deus é uma não resposta, Uhum. né? Talvez Deus não esteja esquecendo da gente, Deus não tenha deixado de ouvir as nossas orações. E se Deus está ouvindo essa oração com toda clareza, Uhum. e ele decidiu não responder essa oração, né? A gente precisa levar isso em consideração, certo? Exato. Acho que só um ponto antes da gente entrar nesse assunto é pensar que muitas vezes também Deus pode estar respondendo, Uhum. é nós que não estamos ouvindo. Certo. Eu gosto da frase do Lewis, que ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus. Uhum. Às vezes Deus está falando e a gente está distraído. Uhum. E Deus está tentando falar e nós estamos distraídos. Até que parece que assim, enquanto eu não permitir que a casa balance aqui, que Sim. aconteça alguma coisa, eles não vão me ouvir. Uhum. Então, muitas vezes também vem essa permissão de algumas dificuldades, Deus tirando algumas coisas ali pra gente, opa, o que está acontecendo? Uhum. Talvez é Deus falando e eu não estou atento ao que Deus está falando. Sim. Então, acho que é um ponto interessante pra gente lembrar que Deus pode estar falando e eu só não tô conseguindo captar. Até porque o silêncio de Deus nunca é absoluto, né? Se a gente considerar que ele se revela por meio das escrituras e há uma imensidão de textos bíblicos que já revelaram a vontade dele para nós, então significa que a gente não está num silêncio absoluto, né? O que a gente Exato. precisa para decidir já está dado, né? Exatamente. Basta apenas a gente dar um passo e tomar a decisão de acordo com a vontade dele, né? Eu gosto de pensar, a gente tá aqui num estúdio onde é totalmente tratado pra gente ter esse silêncio e a gente conseguir se ouvir. Se a gente tivesse tendo essa conversa num estádio de futebol, a gente não estaria se entendendo. Sim. Porque talvez a gente não está no ambiente adequado, a gente não tá... Eu tô com fone de ouvido, eu tô num barulho muito alto, opa, pera. Deixa eu sair desse barulho, porque talvez Deus está falando, eu só não tô conseguindo identificar o que ele tá falando. Certo. Então esse eu acho que é um ponto importante. Mas também tem a questão de realmente, e quando Deus não quer responder? O porquê que ele não tá querendo responder? E eu acho que é realmente isso, é nós tomarmos a responsabilidade. Vão ter momentos que a gente ainda pode, mesmo adultos e maduros, perguntar para os nossos pais. Porque já tem uma caminhada, já tem uma experiência. Pai, eu quero comprar um carro. Olha, o senhor que já comprou
alguns carros na sua caminhada, como que eu faço? Mas nosso pai também, ó, cara, você já viu como que eu compro o carro? Você já viu o que que eu analiso? Uhum. Você já sabe como que eu vejo a questão dos preços? Você já sabe. Pô, vai e toma a sua decisão. Eu não vou ficar falando. Você me conhece. Uhum. Então, eu acho que essa questão também de muitas vezes sentir o silêncio de Deus é ok. Baseado no conhecimento da palavra, baseado no meu relacionamento com Cristo, baseado no que eu conheço e no que eu tenho buscado, eu preciso tomar essa decisão. Uhum. Deus não vai ser claro. Uhum. E saber que a gente não vai acertar 100% das vezes. E isso faz parte da aprendizagem. Exatamente. Né? Interessante porque a gente só mede o sucesso quando a nossa decisão dá certo. Mas a gente se esquece que errar faz parte do processo de aprendizagem. E graças a Deus por isso. Uhum. Porque mesmo quando erramos, quando agimos de acordo com a nossa consciência para com Deus, ou seja, tomamos uma decisão em que a nossa consciência em nada nos acusa e não deu certo, cara, a gente tem a graça de Deus lá. Ele vai continuar cuidando, ele vai continuar ajudando a gente, ele vai continuar estendendo a mão e dando para nós a chance do recomeço, né? Isso faz parte do processo. Deus, em Cristo, assumiu a responsabilidade por nós de nos criar como seus filhos, de modo que agora a gente chama Deus de Pai. E como um pai, ele tem que deixar a gente tomar decisão. Porque se ele ficar a vida inteira tomando decisão por nós, você não assume responsabilidade. Se você não assume responsabilidade, você não amadurece. Se você não amadurece, você não cumpre o propósito que ele tem para todos nós, que é que cresçamos à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Exato. Então, nas nossas tomadas de decisão, o silêncio de Deus para aquela decisão pontual é necessário para que a gente decida e para que a gente viva as consequências da nossa decisão, sejam elas consequências positivas ou negativas, né? Nós não temos como prever o futuro, mas a gente tem como fazer uma projeção baseado no que a gente conhece. Só que a gente não tem como saber. A gente precisa lidar com o fato de que, às vezes, nós vamos acertar na nossa decisão e, às vezes, nós vamos errar. Exatamente. E eu penso que hoje ainda somos muito privilegiados de ter a Bíblia. Imagino eu, Abraão, que recebeu uma baita de uma responsabilidade, de um plano gigante ali, confiado a ele. E Abraão falhou algumas vezes na sua caminhada. Pô, mentiu lá pro pessoal, falando que não é minha esposa, é minha irmã. Teve também os seus erros e as suas falhas durante essa caminhada. Isso também nos traz alívio. Pessoas que conheceram a Deus de perto, chamados pelo próprio Deus como os heróis da fé. Essas pessoas falharam. E tudo bem. Tomaram decisões precipitadas, tomaram decisões baseados no medo, baseados na raiva, Moisés, baseados na luxúria, Davi, né? E nem por isso deixaram de ser homens tremendamente importantes no plano de Deus e na história de Deus. A diferença, Gui, é que eles não eram perfeitos na tomada de decisão e nos critérios que eles usaram para tomar as decisões que tomaram. Acho que a grande diferença, Gui, é a graça de Deus nessa história toda. Com certeza. É a graça de Deus. É a graça. Porque não tem herói humano na narrativa bíblica. O herói da história da Bíblia é o próprio Deus. Né? Exato. E essa é a graça dele. Isso nos dá uma certa leveza, acredito eu, para que a gente tome as nossas decisões. Para que a gente saiba de que Deus está lá. Com certeza. De que Deus tá lá. Lembrar que vamos errar durante É. a nossa caminhada. É. E não ter esse medo de, ok, errei. Catástrofes acontecerão por conta do meu erro, por conta da minha falha, e vou começar a me martirizar e me chicotear porque não sou digno. Nós temos a graça. É arrependimento e graça. E graças a Deus por isso. Amém. Graças a Deus por isso. Você sabe que isso me lembrou uma história que eu ouvi também do Dr. Shed. Para quem já ouve a gente aqui há algum tempo, já deu para perceber a influência que o Shed teve sobre a minha vida.
E ele dizia que, se não me engano, foi no tempo da lua de mel dele com a Patrícia. E eles foram passar um tempo na África, onde a irmã dele era missionária, né? Um belo lugar para passar a lua de mel, assim, né? Num contexto de uma tribo super remota, onde eles tinham que andar por vários dias em trilhas, por meio de montanhas, para chegar naquela tribo. E ali ele conta a história de uma experiência marcante que ele teve sobre esse negócio de vontade de Deus, que era o seguinte: quando ele ia caminhando naquelas trilhas, existe um negócio que se chama picada, que é quando os caçadores abrem picadas no meio da trilha para plantar armadilhas. E às vezes uma picada desvia demais da trilha principal. Então é uma perda de tempo gigantesca você ir até um lugar, dá em nada. E aí você tem que voltar para pegar a trilha principal de novo, né? E aí ele atiçou ali a curiosidade dele quando ele percebeu que os guias daquela região, você não consegue navegar por aquelas trilhas sem guias. Os guias daquela região, eles não iam na frente. Eles iam na parte de trás. E você, sem conhecer nada, é que ia na frente. Aí ele falou, cara, isso não tem lógica, né? Não tem lógica, mas é a cultura dos caras, ok. Num determinado momento, isso incomodou ele, então ele perguntou, né? Por que que os guias vão atrás e não na frente? Porque o guia não só ajudava eles a navegar, como também carregava ali bagagens e tal, né? Aí o rapaz, que já estava há bastante tempo e habituado com aquela cultura, explicou o seguinte: o guia nunca vai guiando o caminho, dizendo para onde você tem que andar. Ele vai atrás e a função dele não é dizer para onde você tem que ir, é te alertar quando você tomar o caminho errado. Então você está andando. Se você tomar o caminho errado, aí o guia se manifesta. Enquanto você está no caminho certo, ele não precisa dizer absolutamente nada. Segue a vida. Segue o jogo, segue no caminho. Isso é uma maneira legal, talvez ilustrativa, de entender esses processos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus vai intervir em todas as situações, que Deus vai dar o direcionamento para tudo, que Deus vai guiar cada detalhe da nossa vida e etc. Que Deus vai intervir para me dizer qual é a cor que eu tenho que comprar um carro e assim por diante. Isso não faz parte do processo. Né? O que faz parte do processo, no caso desse Deus, que é o nosso Pai, que está nos levando à maturidade e nos responsabilizando pelas decisões e pelas consequências das nossas decisões, é simplesmente dar o conselho quando nós estamos tomando o caminho errado. Ele faz isso por meio da palavra, ele faz isso por meio dos conselhos, das pessoas que andam com a gente ou com quem a gente anda, e ele faz isso por meio do Espírito dele. Algo nos incomoda, nos rouba a paz. Como você mencionou o texto de Colossenses 3,15 no nosso encontro anterior. Então, essas coisas são elementos que Deus utiliza, né? Mas é aquilo que você falou, a gente tem um coração enganoso e é muito fácil a gente mascarar a realidade para fazer valer a nossa vontade e não a vontade dele. Quantas vezes, Gui, a gente debaixo de oração e de muito temor, a gente chamou pessoas para perto para dizer: olha, você está tomando decisões na sua vida que vai fazer, a longo prazo, você comprometer tua vocação. Você está trilhando por um caminho perigoso, caminho de orgulho, caminho de vaidade, caminho de promiscuidade, entende? Caminho onde o teu Deus está se tornando dinheiro, entende? E o que essas pessoas fizeram com esse conselho? Elas guardaram no bolso e até às vezes cortaram a relação com a gente, porque não queriam ouvir o nosso conselho, entende? Quer dizer, uma decisão já foi tomada. Essa decisão está a priori, independente do conselho a ser ouvido, porque eu quero fazer a minha vontade e viver do meu jeito, entende? Então, nesse caso, nem o corpo de Cristo, nem o conselho dos irmãos é mais capaz de atingir esse coração. Triste isso, né? Exatamente. Eu acho que é assim que é o nosso relacionamento com Deus, né? Ele não força nada. Ele apresenta. Olha, eu tô aqui, a minha palavra é essa é a minha família,
Essa é a nossa comunidade. Uhum. Você quer fazer parte disso? Eu não tô te puxando aqui, você vai me ouvir. Uhum. Ou você vai fazer ou você vai fazer. É um convite. Uhum. Mas cabe a gente decidir aceitar esse convite ou não. Perfeito. Perfeito. Muito bem, Gui, a gente precisa terminar a nossa conversa, Uhum. mas eu queria deixar uma pergunta que vai embalar o nosso próximo episódio. E a pergunta é a seguinte: e se eu tomei uma decisão errada? Né? Não uma decisão de qual camiseta vestir, mas uma decisão que trouxe impacto sobre a minha vida, né? E sobre a vida das outras pessoas. E se eu estou vivendo hoje as consequências de más decisões ou de uma má decisão? E agora o que eu faço? Qual é a vontade de Deus que se manifesta nessa situação, né? Então, sobre essa questão tremendamente importante, a gente vai conversar no nosso próximo episódio, né? Você usou ali a imagem do GPS, né? Uhum. Não sei se foi nesse episódio ou no episódio No anterior. anterior. Mas é uma imagem interessante quando você... Isso acontece com o meu pai o tempo todo. Ele erra o caminho, ele entra na rua errada, ele acha que ele sabe melhor que o GPS, então ele toma outro caminho. Então, o que você mais ouve do GPS do meu pai quando você tá andando de carro com ele é recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. Então, será que existe um recalcular de rota quando nós tomamos a decisão errada, né? Bom, esse é o assunto da nossa próxima conversa, certo? Legal. Não me Perfeito. deixe esquecer que esse é o assunto. Pode deixar. Para você que nos acompanha, muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Agradeço também ao Gabriel Paredes, nosso amigo argentino, responsável aí pela imagem e edição de vídeo. E será um prazer estarmos juntos no nosso próximo e 5º episódio da série Qual é a Vontade de Deus para a Nossa Vida. Que Deus te abençoe e até lá.